Framix, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar com a Susan Kaliski, proprietária do Easy Idiomas de Mafra. Vamos falar sobre a importância da segunda língua para você, jovem, adolescente ou já um senhor como eu, que quer aprender um novo idioma. Qual é o caminho para falar isso? Susan, seja muito bem-vinda ao Rio Maframix. Obrigada pelo convite. Tá certo. Eu acho que falar a segunda língua, não precisa nem debater sobre o assunto, é mais do que provado que é importante essa questão da segunda língua. Agora eu pergunto para você, do ponto de vista do outro lado do balcão, você que já fala fluentemente, ensina outras pessoas, qual que é as vantagens de ter uma segunda língua? Sim. Muda o pensamento como um todo? Muda o pensamento, sim. Quando a gente estuda uma segunda língua, a gente melhora a capacidade cognitiva. O que isso significa? A capacidade cognitiva é como nós interpretamos as situações nas quais nós somos expostos, e como nós tomamos as decisões a partir daquilo que a gente viu, a partir da interpretação que a gente tem. Então, pessoas que têm uma segunda língua, elas têm uma melhora no raciocínio lógico, no desenvolvimento do pensamento rápido, crítico, memória. Existem até estudos que uma pessoa que tem uma segunda língua, ela consegue retardar em até 5 anos o aparecimento do Alzheimer. Então, assim, é uma vantagem muito grande, se a gente for considerar a nossa saúde mental, Susan, e a questão da segunda língua hoje, no mundo todo, a segunda língua mais falada é o inglês. Uhum. O inglês, ela, inclusive, se usa no dia a dia mesmo. Hoje, muitos produtos vêm o manual de instrução em inglês. Nós trabalhamos com software, nossos softwares são todos eles em inglês. O que é isso, o que é aquilo outro. Várias palavras do dia a dia também são em inglês, que a gente acaba trazendo para a nossa realidade. Uhum. O inglês domina. O inglês domina, sim. Agora, uma situação bem atual, a situação do Covid, por exemplo. Os grandes centros de pesquisa, eles acontecem lá na Europa, nos Estados Unidos. Então, as primeiras informações, elas saem em inglês. Então, se você é da área da engenharia, da área da saúde, se você tem o inglês, você já sai na frente, Você consegue ter a informação já de primeira mão. Consegue operar melhor um equipamento. Você já sai com uma pré-definição disso. Sim. A gente ouve muito nos comerciais, quando se fala da internet, dos cursos de inglês, venha falar fluentemente. O que é esse fluentemente? Com quanto tempo eu sairei falando fluentemente? Sim, fluentemente, Então, isso é uma coisa, às vezes as pessoas têm uma ideia de que ser fluente é falar todas as palavras na outra língua, E ser fluente é você ser fluente em um determinado grupo de palavras. Então, vamos supor, uma criança ela é fluente com 7 anos, 6 anos, naquele vocabulário do dia a dia dela. Mas é fluente diferente de um adulto, O adulto é fluente no vocabulário que ele vive. Então, é a mesma coisa para qualquer língua. A gente vai aprendendo o idioma e a gente vai expandindo o nosso vocabulário à medida que a gente estuda mais. Então, eu posso ser fluente nível básico, eu posso ser fluente nível intermediário ou nível avançado. Existe uma classificação para isso, diz que uma pessoa fluente nível básico consegue falar 1.500 palavras em outra língua, nível intermediário 2.500 e avançado a partir de 4.000. Então, quanto mais eu estudo, melhor meu vocabulário fica, mais fluente eu fico. Mas eu posso ser fluente com 1.500 palavras naquele vocabulário que eu consigo falar. Diz até esse estudo que a gente mesmo, na nossa língua, a gente pode ter mais de 40.000 palavras que a gente sabe o que significa, mas que a gente usa 3.000. Então, vai da gente querer estudar mais e ficar aumentando a nossa fluência, É verdade, é uma questão de aprendizado, de cultura, de leitura, acho que é muito importante também. Uhum. Bom, eu já sou um senhorzão aí de 42 anos. Para mim, aprender o inglês do zero é mais difícil do que uma criança? Não. Porque assim, o inglês, você vai aprender a formar ele da mesma forma que você aprendeu a formar a língua portuguesa. Primeiro ouvindo, depois repetindo. O que muda de pessoa para pessoa é o quanto de atenção eu dou para aquela atividade que eu estou realizando, Então, o inglês ele é apresentado na escola e ele precisa ser colocado em prática fora dela. Então, assim, a gente precisa ter autonomia de aprendi esse vocabulário, vou colocar em prática, Então, não quer dizer que seja mais difícil para uma criança ou para um adulto. Vai do foco que você dá,
em estudar, em se dedicar ali. Muito bem, aqui em Mafra, Rio Negro, se eu precisar, querer fazer inglês, você tem uma escola que você me indica? Tem sim, eu indico a Wizard, né? Como que funciona hoje a Wizard em Mafra para você ir fazer a sua inscrição? Como que é o processo? Por exemplo, eu quero lá aprender inglês. Então, se você já tem algum conhecimento, né, a gente faz um teste de nivelamento e vê em qual livro se encaixa, né? E se você quer começar do zero, a gente tem turmas iniciantes, sim. A partir de hoje já pode começar a falar inglês lá. Nós temos turmas de multinível, então dentro da sala o teu aprendizado, ele não depende do aprendizado do colega, né? Então você pode entrar hoje em uma turma que já esteja em andamento, mas você vai ter o atendimento personalizado para o teu livro, né? E também tem aquelas turmas mais regulares, que é aquela educação mais conhecida assim da gente, que o professor conduz a aula, né? Então essas nós temos turmas assim que iniciam ou agora, que estão iniciando agora em começo de agosto, ou começo de ano, né? Geralmente fevereiro para março. Para nós finalizar o nosso bate-papo, até quero deixar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp, o telefone, de contatos lá da escola para quem quiser ter mais informações. E aproveitando para perguntar para você qual que é a maior dificuldade para quem começa esse bate-papo nessa nova idioma. Eu acho que é vencer assim um pouco a vergonha, sabe? As pessoas às vezes têm, não, eu não levo jeito, eu tentei falar e fiz tudo errado, né? E não pode, a gente tem que ser livre, a gente só vai conseguir se dar bem se a gente perder essa vergonha, esse medo de falar, né? É isso que eu acho, só ter vontade e falar. Eu sei falar uma frase em inglês. Se eu falar agora, será que você me corrige? Ok. Go ahead, please. I love you, my brother. Oh, that's nice, yes. Sou já fluente. Nessa frase é fluente, né? Aí, que legal. Suza, foi um prazer tê-la conosco obrigada, aqui. Igualmente. Deixar as considerações finais para você e agradecer ter vindo aqui dar esse esclarecimento para a gente. Então, também quero agradecer, né? Primeira vez que eu estou aqui. Que seja a primeira de muitas. Até fiquei com um pouco de vergonha, mas é isso. Então, pessoal, quem tiver vontade de aprender um novo idioma, por favor, procure a Wizard, porque a gente está lá preparado para atender vocês, independente de ser nível avançado, de ser nível iniciante, a gente vai ter um livro que vai se encaixar para você desenvolver mais, né? O mundo está aí, globalizado, e as pessoas que têm o inglês como segunda língua vão se destacar futuramente. Tá certo. Se você sabe falar inglês igual eu, contar até 10 ou ler uma frase de I love you, somente isso, é uma oportunidade para começar um segundo idioma aí. Um abraço a você, toda a sua equipe, e acho que foi bem esclarecedora para os nossos seguidores. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.